A falta de dragagem do Rio Madeira preocupa entidades e empresas de navegação fluvial da região amazônica. Com a proximidade do período de vazante, existe o alerta sobre os impactos negativos aos transportes. Na semana passada, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes adiou para o mês que vem o processo licitatório para a contratação de uma empresa para fazer a dragagem do Rio Madeira entre os estados do Amazonas e Rondônia durante 5 anos. De acordo com o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, a falta de dragagem no Rio Madeira se tornou uma grande preocupação para o transporte de cargas na região, onde são transportados nas embarcações só de grãos aproximadamente 5 milhões de toneladas. Com a seca, a capacidade de operação do setor tem enfrentado redução nos últimos anos. Além da oneração do transporte fluvial, há também um maior risco de acidentes. Todo o segmento, tanto derivado de petróleo, como transporte de containers, de produto que esconde na Banca de Manaus, é uma preocupação grande, porque isso acarreta prejuízo substancial ao empresário. O escoamento fluvial, a maior rota é Manaus-Porto Velho. Na semana passada, o DENIT adiou para o mês que vem o processo licitatório para a contratação de uma empresa para fazer a dragagem do Rio Madeira, que consiste na retirada de sedimentos acumulados no leito do rio. Se, por exemplo, você tem um objetivo de transformar esse canal num canal navegável por mais tempo, né? Então você precisa conhecer qual é a taxa de sedimentação no canal anual, por exemplo, né? Qual é a taxa de transporte, né? Para você poder avaliar de quanto em quanto tempo você precisaria fazer essa intervenção, né, a dragagem, né? E em que áreas ela é mais necessária do que em outras. A Marinha também realiza um trabalho de mapeamento do Rio Madeira a pedido do DENIT, uma vez que outro problema é a falta de sinalização náutica. Esse termo de execução, ele tem como finalidade a cartografia náutica e a implantação e manutenção da sinalização náutica no Rio Madeira, de forma a viabilizar a hidrovia que hoje já é utilizada para o transporte de grãos e outros produtos, utilizando a cidade de Porto Velho e indo até Itacoatiara, e algumas chegam a Manaus, Santarém. A dragagem do Rio Madeira entre os estados do Amazonas e Rondônia não ocorre há 2 anos, segundo as empresas de navegação. O governo federal já mostrou a intenção de privatizar o Rio Madeira por causa do aumento no custo de dragagem na hidrovia. Qualquer ação para a recuperação do assoreamento, que também tem a ver com as obras de hidrelétricas, preocupa os ambientalistas. Tem muitos impactos, então é importante que sempre tenha estudos antes de fazer esse tipo de obra. Qualquer mudança nos sedimentos vai influenciar a população que depende do rio. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, foi recepcionada com vaias ao desembarcar neste fim de semana no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Assim que apareceu na sala de desembarque, a senadora Vanessa foi vaiada por um grupo de pessoas que manifestaram indignação com a posição da parlamentar em defesa do governo Dilma Rousseff. No Senado, a parlamentar votou contra a abertura do processo de impeachment da presidente afastada. Vanessa Graziotin estava acompanhada do marido, ex-secretário de Produção Rural do Estado, Heron Bezerra, e de outra pessoa, e não esboçou muita reação diante da manifestação e seguiu para a saída do aeroporto. A semana começou com bastante calor aqui na capital. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Tabatinga, o tempo fica encoberto, mínima de 22 e a máxima não passa dos 25 graus. Mesma previsão para Humaitá, onde as temperaturas variam entre 21 e 29 graus. Em Itacoatiara, a previsão também é de tempo encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 33 graus.
Católicos de 2 paróquias localizadas no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus, realizaram neste fim de semana uma celebração cheia de tradições em devoção à Santíssima Trindade, considerada um dos maiores mistérios da fé católica. O festejo é sempre marcado por muita alegria e devoção. Uma devoção passada de pai para filho, hoje se tornou símbolo de fé cristã entre moradores do bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Essa tradição, ela foi se perdendo assim ao longo do tempo. Então, quando nós chegamos aqui em Manaus, a gente resgatou assim com toda a força, com toda a fé, com toda a devoção, né? Até para a gente obedecer, né, um pedido que o meu avô fez ao meu irmão antes no leito de morte. Ele pediu para o meu irmão que nunca deixasse de rezar para a Santíssima Trindade. As celebrações em honra à Santíssima Trindade acontecem uma vez por ano, na semana seguinte à festa de Pentecostes. A festividade iniciou com a tradicional alvorada, uma procissão realizada na madrugada de sábado. Levanta! A erguida do mastro é o símbolo maior dessa celebração que envolve toda a comunidade. A nossa família já participa já há 3 anos como juiz do mastro, e esses 3 anos que a gente está participando, nós somos sorteados 3 vezes, né, que é um sorteio, e graças a Deus esses sorteios têm nos presenteado com essa festa maravilhosa que é da Santíssima Trindade. No domingo pela manhã, na igreja de São Benedito, ladainha de Nossa Senhora, rezada em latim. A água, abençoada pelo sacerdote, banha o andor, que leva o símbolo da Santíssima Trindade. Considerada um dos maiores mistérios da fé cristã, para os católicos, a Santíssima Trindade significa a definição de quem é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um povo de Deus. Os fiéis partem para a caminhada da penitência. Para Oneide, os pés descalços são uma forma de refletir e pedir misericórdia. É uma caminhada penitencial, né? De pedir perdão por tantas coisas que nós fazemos a cada dia, né? E que magoam o coração de Jesus. A caminhada percorre várias ruas do bairro Petrópolis até a paróquia de Santa Catarina de Sena. Outro momento tradicional do festejo é a derrubada do mastro, repleto de frutas para os adultos e guloseimas para a criançada. A derrubada do mastro é uma tradição que faz parte também de outros festejos católicos. Ele representa o esforço e a fartura de um ano inteiro de trabalho. E também significa a partilha, porque muitos desses itens vão ser divididos entre a comunidade. As crianças recebem os brindes um a um. Já os adultos esperam ansiosos para o momento de avançar. Uma tradição que atravessa gerações em devoção à Santíssima Trindade. E no ano que vem, a festa já está garantida. Tem muitas frutas e muita diversão para quem vier ano que vem e muitas bênçãos da Santíssima Trindade. E vamos esperar a colaboração de todos que estão aí no próximo ano que vem para a festa. Neste domingo, a praia da Ponta Negra foi palco para a Maratona Aquática Troféu Professor Valdir de Oliveira. A competição vale como a primeira etapa da Copa Norte e Nordeste de Maratonas Aquáticas. Haja fôlego. A resistência dos nadadores desafiada em um percurso de 2.500 metros nas águas do Rio Negro. Antes da prova, uma conversa com o Leonardo, o Léo Brasil, de apenas 17 anos, um dos favoritos a vencer a maratona. Vamos ver como vai dar aí esses 2.500 metros aí no rio, que é muito diferente, né, o rio da piscina, porque pode ter o erro no percurso, a densidade da água é diferente. Aos 62 anos e esbanjando saúde, Maria de Nazaré, a tia Nasa, também foi para a prova. Tô tranquila, quero fazer uma boa prova e chegar bem, é isso que eu quero. A largada foi às 8 horas da manhã.
Braçada a braçada, os atletas de ponta foram se distanciando dos demais. O percurso, realizado em frente à praia da Ponta Negra, é válido como a primeira etapa da Copa Norte e Nordeste de maratonas aquáticas. Essa prova ela vai ser feita em 3 etapas. A primeira aqui em Manaus, a segunda é em Fortaleza e a terceira em João Pessoa, mas já em João Pessoa com 5 quilômetros. O primeiro colocado finalizou a prova em 34 minutos e 7 segundos. Ele mesmo, Léo Brasil, confirmou o favoritismo. E ainda bem, deu tudo certo. Agora teve a Copa Norte, né, na piscina, que foi sexta e sábado, de manhã e de tarde. Eu já estava bem cansado e essa aqui foi mais uma prova que eu fiquei bem cansado também. Ainda bem que deu para tirar um resultado legal. Ítalo chegou na terceira colocação na categoria Júnior e foi recebido com festa pela família. Mesmo sendo pela primeira vez, para mim é uma vitória para mim, uma vitória, né? A resistência, né? E agradecer muito ao Senhor, porque a gente orou muito ontem e é o resultado de oração. Orgulho para minha família, primeiro atleta. Tenho que agradecer a Deus. E lembra da tia Nasa? Além de completar a prova, ela ainda chegou na 4ª colocação no geral, rapaz. Olha aí, a tia Nasa surpreendeu. Fui e voltei. Saí bem e cheguei bem. Isso é muito... Mas atleta, isso é maravilha. No feminino, quem faturou o ouro foi Elisa Maia, de apenas 14 anos. Treinando muito, né? E se esforçando demais para sair bem nas outras competições também. E além da demonstração de força e resistência dos atletas na água, a maratona aquática deste domingo deu sinais que a delegação do Amazonas pode ficar tranquila, que a nova geração de nadadores vai dar conta do recado. Vai mesmo. E neste fim de semana, Manaus recebeu a primeira etapa da Liga Norte de Rugby 7. O torneio foi realizado pela primeira vez no gramado do estádio Carlos Amit. Estádio Carlos Amit, palco de grandes partidas de futebol, mas que neste fim de semana abriu espaço para uma disputa bem diferente. A primeira etapa do circuito que reúne os melhores times de rugby do norte do Brasil. E desde 2014 nós fazemos o circuito norte de rugby 7, que ele vem crescendo, começou Manaus, Roraima. Então são etapas que vão ser realizadas em cada estado. A disputa reuniu 4 equipes masculinas e 5 femininas, cada uma representando um estado do norte do país. Mas teve gringo entrando em campo também. Esse time aí de Roraima quase todo é formado por venezuelanos, apenas 4 brasileiros. O anfitrião Amazonas foi representado por 4 equipes neste torneio de rugby, modalidade olímpica que tem regras específicas. No rugby, precisa passar a bola por trás, futebol americano, eles passam para frente. Também no uniforme é diferente, no futebol americano eles capacete, muita proteção, e no rugby só normalmente protetor bucal. No rugby mesmo, as pessoas ficam em campo o jogo inteiro. Futebol americano tem um time de ataque, time de defesa. A bola oval é disputadíssima em campo e em busca dela o contato é inevitável. E é claro, vira e mexe, um jogador sai de campo lesionado. Mas é um esporte que é apaixonante a cada treino que se passa, a cada jogo, principalmente a cada campeonato. Mas fora essa explosão de força, o rugby tem lá suas emoções. O que dizer desse strike, jogada máxima do rugby? Sensacional. Essa é aquela jogada que deixa qualquer torcedor enlouquecido e olha que vale 5 pontos para o time. E ao final, adivinha quem ficou com o título da primeira etapa do circuito norte de rugby? O time de Roraima, aquele mesmo, cheio de gringos. É a principal competição desse esporte no norte, então aí ser campeão, inclusive nem sequer ser campeão, somente participar já é muito importante, é muito importante. Tá certo, o Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Vem aí o Jornal da Band, obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã.